Meus amigos, que sejam todos bem-vindos virtualmente à Casa de Augusto Silva, pelo canal do YouTube, até que possamos voltar às atividades da casa com segurança. Que a paz do Mestre Jesus acolha os nossos corações. Que todos nós possamos ser abençoados ao recebermos os ensinamentos de Jesus e entendermos o valor que é seguirmos o caminho do Mestre. Que esse amor envolva a cada um de nós. A passagem que vamos estudar hoje é uma passagem de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Essa passagem, ela nos fala de todos aqueles que ouvem e compreendem os ensinamentos de Jesus. Então, a passagem nos diz o seguinte: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. É pela misericórdia do Pai que estamos melhorando a cada dia. Por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. As palavras de Paulo nessa passagem, ela conforta os nossos corações, pois ele nos mostra que todos possuímos recursos de melhoria e temos algo para doar. Por isso, ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade no caminho do Cristo. Permanecermos nesse caminho é que vamos conseguir colocar luz em nossas sombras. Então vamos ver o que o Chico Xavier nos fala dessa passagem que está aqui no livro Cartas do Coração. Olha como ele começa o estudo dessa passagem. Notamos aprendizes do Evangelho que se declaram incapazes para a execução dos menores serviços na lavoura do bem. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Melhoremo-nos, melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Será que Chico quer nos mostrar o que com esta passagem? Será que para que a gente vá prestar um serviço para o Cristo é necessário estarmos bem? Certamente que não. Muitos de nós, quando somos convidados a um serviço na seara do Cristo, declaramos incapazes para executar. Mas Paulo de Tarso, nesta passagem, ele reconhecendo a sua condição de ex-perseguidor do cristianismo, ele nos diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Por isso, meus amigos, não podemos alegar incompetência se já reconhecemos a grandeza que é desenvolver um trabalho no bem. Quem algo possui, alguma coisa pode gastar. E quem alguma coisa conhece, algo pode fazer. Vocês concordam comigo? Todos estamos, nesse momento que a gente vive agora, sendo convidados, cada um à sua maneira, ao desafio desses novos tempos. Como todos nós temos dificuldade em fazermos essa leitura, Jesus, no Evangelho, ele vai colocar para nós alguns pontos que nos ajudam, que nos dá, assim, a diretriz, o caminho que devemos seguir.
Só que para entendermos essa passagem de Paulo, nós vamos associar a uma passagem de Mateus, que vai nos ajudar a entender um pouco mais. E essa passagem de Mateus está no capítulo 24, no versículo 15. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E no Evangelho, Jesus nos mostra 3 pontos importantes para reconhecermos a nossa grandeza, o quanto somos capazes. E no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, com o tema Para os Montes, Emmanuel estuda essa passagem de forma muito prática. Então vamos entender. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. O que será para nós estar na Judéia? O que Emmanuel queria nos falar? Emmanuel começa esse estudo nos dizendo que o termo Judéia devemos entender como uma região espiritual. Aqueles que já buscam os ensinamentos do Cristo, estar mais próximo dele, para sentir a sua iluminação. Acredito ser o nosso caso. Estamos buscando aproximar mais do Cristo. E somos nós que já estamos buscando esses caminhos diferentes dos caminhos que já trilhamos até agora. Queremos uma vida nova. Queremos trabalhar no processo de construção dessa nova era, desse mundo regenerado. Então, o primeiro ponto de Emmanuel nessa passagem de Mateus, ele coloca que fuja para os montes. O que quer dizer? Se estamos no caminho espiritual, é necessário fugir para os montes. A palavra montes no Evangelho, ela quer nos dizer elevação. Emmanuel diz aqui, é indispensável manter-se nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, sendo um servidor fiel, buscando a paz e a esperança. Então, todos podemos buscar os montes, não temos que abandonar nada. Muitas pessoas estão vivendo, nesse momento agora de pandemia, o terra a terra da vida. O que é isso? Permanecendo nos vales, ao invés de irem para os montes. Por isso, estão mantendo os mesmos sentimentos: angústia, tristeza, medo, desesperança. Estudar o Evangelho para nós, a doutrina espírita, nos faz sair um pouco desse terra a terra. Quem sobe aos montes, gente, consegue ver mais além. Precisamos subir aos montes da exemplificação, do estudo, enquanto que aqueles que estão nos vales não conseguem enxergar nada. Somente caminhando e perseverando que vamos conseguir ter uma visão melhor da vida. Quem consegue subir ao monte poderá ser visto por muitos, principalmente por aqueles que permanecem nos vales. E o mais importante será o exemplo vivo e operoso da beleza da vida. Quer dizer, mesmo diante de situações difíceis, buscamos subir aos montes, buscamos nos elevar. Aqui nós podemos lembrar do Evangelho, quando Jesus nos disse: não se destrói uma casa que foi edificada sobre um monte. Então vamos ver o segundo ponto, que é o segundo ponto importante que nos ajuda.
Os que estiverem no telhado, não desçam. Cuida de você, da sua vida interior. Aqui, nós vamos lembrar de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Está lá no capítulo 3. Quando Calderaro fala para André Luiz da casa mental. Esse capítulo, ele deve ser lido, não o livro todo, mas esse capítulo é um grande ensinamento para nós. Ele começa nos mostrando, falando do porão, que é o nosso subconsciente, o nosso passado, onde está gravada a nossa história. Tudo que fizemos de bom, as nossas qualidades, estão ali, mas também os nossos erros, as nossas fragilidades. Calderaro diz que mora aqui o hábito e o automatismo. Agora nós vamos para o térreo, que é o consciente, é o nosso presente. Tudo que estamos realizando agora, Calderaro diz que onde mora ali o nosso esforço e a nossa vontade, é o nosso presente. E nesse momento de transição, Jesus nos convida, gente, a permanecermos no telhado, como eu disse anteriormente, mantermos elevados. O telhado é o quê? Que Calderaro nos fala aqui, que fala para André Luiz, né? É o telhado, é o nosso super consciente, o futuro da nossa alma. Os ideais e metas superiores moram aqui, no superconsciente, no telhado. E Jesus nos convida a mantermos conectados com o telhado, com os ideais elevados, porque são eles que irão nos sustentar nos momentos difíceis. É a nossa vontade em sermos os melhores instrumentos nas mãos do Cristo. Porque com toda a dificuldade que trazemos, Ele conta conosco. Permanecer no telhado, nós vamos lembrar do Evangelho, é que sustentou os primeiros discípulos, os primeiros cristãos. Por isso, meus amigos, eles nos deixaram a maior lição para que todos nós aqui na Terra não façamos o nosso trabalho uma rotina, algo repetitivo. Que o nosso trabalho seja a expressão de um ideal maior. Emmanuel tem a frase que o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Olha que frase mais bonita. E será que em nosso dia a dia, em nossas atividades, todas elas estamos fazendo com amor? No livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, Emmanuel nos fala de dois tipos de trabalho, que é o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho ação, esse tem em toda parte. Ele diz até nos planos inferiores. Ele transforma apenas o ambiente. E o trabalho serviço, feito com ideal, com amor, com compromisso de melhoria, ele diz que transforma o indivíduo, transforma a nós mesmos. Em qual trabalho nos encaixamos? O terceiro ponto importante: os que estiverem no campo não voltem para buscar suas vestes. Essa passagem nos representa o trabalho. E se o primeiro ponto importante foi o cuidado com a exemplificação, com a elevação do pensamento, o segundo, cuidar de nós, cuidado interior, com a nossa melhoria, com a nossa conexão.
O terceiro ponto citado por Jesus no Evangelho é a junção do primeiro e do segundo em nossas vidas. Ir ao campo de trabalho para semear, para regar, para arar. Porque é o trabalho a nossa maior proteção. Paulo aprendeu que o trabalho é a muralha defensiva contra a tentação. Nós não podemos esquecer essa frase de Paulo, gente. O trabalho, qualquer que seja ele, é a muralha defensiva contra a tentação. Contra a influência de espíritos inferiores, contra pensamentos negativos. A tentação de estacionar, de desanimar, a tentação de desistir. Precisamos, gente, de ter um compromisso com o encargo e não com o cargo. Por isso que Jesus fala, os que estão no campo não voltem para buscar suas vestes. É necessário esquecer os ornamentos, títulos, cargo, poder, porque tudo passa. Esqueçamos, meus amigos, os melindres. Todas essas vestes vamos ter que deixar e vamos permanecer com o único foco, que é o trabalho no campo, na sementeira. E a única coisa que fica é o aproveitamento do encargo na construção do amanhã. Com esses 3 pontos importantes que o Evangelho nos ensina, nós vamos entender que somente pela graça de Deus sou o que sou. O caminho que todos necessitamos trilhar se chama a busca pela prática do Evangelho. E agora eu pergunto para vocês: o que nos impede de praticarmos esses 3 pontos importantes? O orgulho e o egoísmo. O Evangelho nos mostra, somos feitos de orgulho e egoísmo. E Emmanuel nos diz, egoísmo é o apego da alma ao próprio bem. E o orgulho é a incapacidade de ver o valor do outro. Se o orgulho e o egoísmo são estruturas básicas do nosso psiquismo, de onde vem, então, o desinteresse pelo trabalho? E Emmanuel nos ensina. Ele diz que para nós imaginarmos, no centro da nossa vida, está ali, ó, no centro, o orgulho e o egoísmo. Mas ao redor do orgulho e do egoísmo, ó, ali sai o prazer, a posse, o poder, o prestígio. Aqui é bom para que a gente já possa fazer uma avaliação. Eu estou me avaliando. Onde eu estou mais presente? O centro está o orgulho e o egoísmo. O prazer vem da luxúria, da gula, preguiça, consumismo, sensualismo. O que o meu psiquismo busca? A posse, queremos tudo. Isso por causa do apego, o materialismo. O poder, queremos o poder porque não gostamos de seguir regras. Gostamos, gente, meus amigos, de ditar regras. E o prestígio? Para ser verdade, segundo o estudo, nascemos para ser um popstar. Vaidade envolvida aqui. Mas Kardec, ele nos ensina
A proposta de Kardec para nós é que eduquemos essas energias. Elas são presentes? São. Mas olha o que Kardec nos ensina. Só que ele diz que nós precisamos entender que melhorar aqui nessa vida não somos nós eliminarmos essas características, e sim aprendermos a dominá-las. Por isso que Kardec nos fala para educarmos. A importância do evangelizar, para que elas não nos dominem e passem a ser nossas servas. O dia que o nosso psiquismo controlar essas energias, elas não serão mais elementos de conexão com os espíritos inferiores, e sim ferramentas para o nosso crescimento espiritual. E André Luiz, no livro O Ação e Reação, ele complementa para nós aqui, ó. Ele diz que nós somos aquilo que desejamos diariamente, e a escolha é nossa. Um sentimento, ele diz, vai plasmar pensamentos, que por sua vez irá gerar atitudes. Se o meu sentimento está sempre voltado para os meus desejos, não estou educando as minhas energias. Estou apenas reforçando o centro que eu disse para vocês ali, ó, o orgulho e o egoísmo. Por isso, eu gostaria que cada um refletisse. O que eu estou escolhendo para a minha vida? Se estamos buscando coisas fora de nós, a nossa vida continuará sendo essa luta constante. Continuaremos vivendo na aflição. Não vamos sair de onde estamos. Ficamos ali, ó, parados, acomodados. Primeiro, aflição por conservar as posses. A nossa vida se resume em manter ou aumentar o que temos. E com muito medo de perder aquilo que eu já conquistei. Outro ponto, quando voltamos o nosso coração para as coisas transitórias da vida, permanecemos vivendo nessa busca constante. E o pior, nada nos satisfaz. Vocês sabem o pior? Passamos a viver a síndrome de Deus. Vocês sabem o que quer dizer isso? Queremos manter tudo à nossa maneira. Não queremos que nada se modifique. E quando não acontece como gostaríamos, ficamos tristes, deprimidos, angustiados. E o pior, a indiferença pelo amanhã. Aqui podemos ver a necessidade de conquistarmos o que não é perecível. Vamos voltar lá na nossa passagem do estudo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Essa passagem, ela nos faz entender. Tudo que conquistamos aqui na Terra é muito válido ao longo da nossa história. Não temos que menosprezar os cargos, bens materiais adquiridos, mas o que precisamos entender é que eles não representam o fim. Tudo que adquirimos nos foi ofertado como investimento divino, empréstimo, para que a gente aprenda a multiplicar os tesouros que estão sob a nossa responsabilidade. Então vamos imaginar que em nossa trajetória aqui na Terra, nós trazemos conosco o GPS divino. Nós não gostamos de um GPS, mas todos nós temos um conosco, o GPS divino. Mas que GPS é esse? A busca pelo Criador.
Por isso que Paulo nos diz: gravitar em torno da unidade divina, eis o fim da humanidade. É o fim de todos, é gravitar em torno de Deus. E Paulo quer nos deixar claro: quando tiramos Deus do centro e colocamos qualquer outra coisa, passamos a ser escravizados pelo que estamos elegendo como prioridade. Aqui nós podemos entender porque vivemos a dor. Para nos retirar do centro. Nos retira do centro e coloca Deus. Por que estamos vivendo esse momento tão delicado no nosso planeta? A espiritualidade está nos mostrando. Coloque Deus no centro. Todas as vezes que por um desvio da alma esquecemos que Deus é o centro de tudo, passamos pela dor para nos trazer de volta, para aprendermos a gravitar em torno de Deus. Por isso o estudo dessa nossa passagem hoje. Pela graça de Deus, sou o que sou. Se estamos com Cristo, tudo deve ser renovado. O passado doloroso deve ser deixado de lado. O homem velho tem que afastar e deixar lugar para o homem novo. Tudo significa sadia reconstrução do futuro. Então vamos voltar um pouquinho lá no livro do Mundo Maior, quando Calderaro nos falou da casa mental? Porque nós somos danados, gostamos de viver no porão, no subconsciente, no nosso passado. Que ele diz a zona dos instintos, das ideias inatas. É que nascemos com elas. Não se aprende das qualidades adquiridas. O subconsciente é a parte da nossa mente que nós não temos capacidade de controlar. Mas ela nos controla. E ficamos ali armazenadas em todas aquelas ideias, memórias da nossa história. Transmitimos ao subconsciente através de repetições dos nossos atos e das nossas atitudes. Os nossos hábitos constroem o nosso processo educativo. Resumindo, trazendo para o nosso dia a dia, somos aquilo que pensamos. O nosso maior poder é a capacidade de escolha, que todos temos ela nas nossas mãos. Podemos escolher o bem ou o mal. Cada ato, nós temos que lembrar, tanto o bem quanto o mal tem um eco e nos deixa marcas. O nosso subconsciente nunca discute conosco se está correto ou não. Ele apenas aceita o que a nossa mente determina. A nossa mente funciona, gente, como um guarda, que tem a função de proteger o subconsciente das impressões ruins. Por isso precisamos pensar sempre em algo bom, algo positivo. Nada externo tem poder de nos prejudicar. O único poder de ação do próprio pensamento, é do nosso pensamento com relação a nós mesmos. O subconsciente faz com que tudo que pensamos se torne verdade. E o que André Luiz quer nos fazer entender? Cada um é senhor do seu destino. O que a sua mente acredita ser verdade, o seu subconsciente aceitará. E fará com que se transforme em verdade mesmo. Acredite nas bênçãos da vida. Precisamos acreditar que somos guiados pelo poder maior, por Deus. Por isso que Joana de Ângeles, no livro
é o ser consciente, ela fala dos inimigos dos homens. E tem uma frase que eu gosto muito: uma das coisas mais importantes na vida não é saber onde estamos, mas em que direção estamos indo. Aí eu pergunto: quando foi a última vez que você parou sem fazer nada? Uma pesquisa na Universidade da Holanda descobriu que as nossas mentes estão distraídas, gente, 47% do tempo. Isso quer dizer que 47% perdidos no passado ou no futuro. Sabem com o quê? Preocupados com coisas que não irão acontecer ou ficamos remoendo coisas que já aconteceram. 90% das mentes estão estressadas. E com isso a consequência, a doença no corpo físico. Não cuidarmos da mente nos leva a buscar os remédios. Primeiro ponto, ansiedade. Nossa mente não para, sempre preocupado com o que já aconteceu e também o que pode acontecer. Não, quando não conseguimos desligar, ficamos ansiosos. Estamos sempre com algo para fazer mentalmente, seja no computador, na TV, no celular ou uma música. Se estamos sempre ocupados, a mente não para. Por isso fazemos muitas coisas, gente. Vocês já viram? 2 vezes, porque a gente não lembra se já fez. Outro ponto é a depressão, a doença do nosso século. Chega com uma tristeza, no outro dia eu não quero ver ninguém, falta de vontade de interagir com as pessoas, falta de sono, sedentarismo, rotina, desorganização, vícios, alimentos em excesso. Por que será que não conseguimos acalmar a mente e as emoções? O Evangelho nos diz, Kardec, vivemos com os nossos inimigos internos e com isso não temos método, disciplina. Por isso a ansiedade tem tomado conta dos seres. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Será que sabemos qual é o meu propósito? É um bom momento para todos nós refletirmos. E vamos concluir esse nosso estudo de hoje. Vamos pensar lá, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Jesus insiste para que todos nós aproximemos do seu coração misericordioso, que tem como espelho, gente, o coração do Pai. E Ele quer que todos os seus filhos busquem e entendam que a construção espiritual é individual e que somente irá acontecer com um estudo íntimo feito por cada um, através do autoconhecimento. Porque ninguém nasce aqui na Terra para errar e cometer enganos, e sim para crescer e ser feliz. Que Jesus continue sendo a luz, a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.